Isso não é justo. Falamos isso o tempo todo, não é? Isso não é justo. Pelo menos pensamos isso várias vezes, até por dia, no lar, no casamento, no convívio familiar, no trabalho. E quando a gente diz assim, isso não é justo, nós estamos dizendo que tem um desequilíbrio entre aquilo que é o nosso esforço e aquilo que a gente merece. Não é justo. Eu me esforcei, eu tenho direitos e eu mereço. Então, de repente, um aumento de salário prometido que não veio, você pensa, não é justo isso, não veio o meu aumento. O filho que insiste em não deixar as coisas em ordem, né? Você, mãe, vive falando para arrumar casa, deixar a cama em ordem. Isso não é justo, não arruma, não me valorizam. A esposa que não valoriza, não elogia o marido, e o marido diz, mas não é justo, eu me mato, eu me esforço, e nada de um elogio. O marido que não pendura uma roupinha no varal, e a esposa fala, puxa vida, eu faço tanta coisa, nem para me ajudar, pelo menos guardar o chinelo. Isso não é justo, isso não é justo. Uma pessoa que causa maus tratos, e você diz assim, isso não é justo. Qualquer coisa que contrarie o que a gente quer, ou aquilo que nós pensamos que nós merecemos, traz esse desequilíbrio entre o nosso conceito daquilo que a gente está se esforçando e então aquilo que a gente merece. E a minha questão não é definir com você o que é justo e o que não é justo. Nem Jesus fez isso no Evangelho de Mateus capítulo 5, você pode deixar sua Bíblia aberta ali. O ponto é como reagimos. E aqui está a minha pergunta, o que é que você e eu fazemos quando surge isso na nossa mente e até nos nossos lábios? Isso não é justo. Existem 3 possibilidades de retribuição. A primeira maneira de reagir a isso é a reação do ego, a reação do eu. Isso não é justo. E o nosso eu, que é esse nosso instinto de autopreservação, de autoproteção, que em parâmetros saudáveis é natural, né? O nosso ego, ele deve ser funcional, ele é útil, o nosso eu ele funciona, mas ele vai para além daquilo que é natural e se torna maligno quando o nosso eu tenta se impor, quando o nosso ego não tem limites. E aí, na reação do ego, nós queremos dominar, nós queremos estabelecer a nossa importância, eu quero colocar aquilo que é o meu desejo, a minha ganância, a minha vingança, a minha inveja, o meu ressentimento, o meu ódio. E aí entra aquilo, né? O ego, fora de controle, leva a gente a pagar o mal com juros ainda mais altos. Ofensa com ofensa maior. Palavra dura com a palavra ainda mais dura. Ou seja, o ego faz a gente colocar mais lenha na fogueira. A gente age pela reação carnal. E o mal vai crescendo. Os relacionamentos ficam envenenados. O convívio se torna insuportável, entra a decadência, caos, guerra, conflito. E, aliás, é isso que Tiago diz, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, aqui está a primeira reação que nós temos, a primeira possibilidade de resposta diante daquilo que não é justo. A reação do ego. Existe uma segunda forma de reagir, que é a reação da lei. Da lei. Que é superior ao instinto do ego, que vai além do ego. E na verdade, a lei vem para refrear o ego. Esse ego que nunca consegue ser controlado e controlável. E o ordenamento jurídico, inclusive o ordenamento jurídico que Deus revelou, a lei de Deus, ela vem para refrear o ego, coibir a retaliação desproporcional ao mal. E é disso que Jesus vai tratar no nosso texto de Mateus 5, nós vamos olhar verso 38 em diante, e o versículo 38 vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então aqui está uma segunda possibilidade de reagir ao mal, olho por olho, dente por dente. O que Jesus está mostrando aqui? Que a lei requer retribuição justa. O pecado tem que ser expiado. O castigo, a altura tem que ser aplicado. A grandeza da transgressão determina o tamanho do castigo, nem mais nem menos.
Esse mandamento que Jesus cita aqui no versículo 38, ele pertence à lei de Israel que determinava e regulamentava a vida da nação que tinha sido formada. Lembra quando o povo de Israel sai do Egito, é formada uma nação? No livro de Êxodo, no livro de Levítico e Deuteronômio, nós temos leis para essa nova nação. Inclusive leis que diziam o que fazer quando acontece algo que não é justo. Casos de briga em que duas pessoas entram em atrito e uma prejudica a outra injustamente, isso não é justo. A lei vem e regulamenta. Havia uma outra lei antiga chamada lei de Talião. Já ouviu falar na lei de Talião? É o princípio da retribuição exata. Olho por olho, exatamente. Determina o castigo que a parte culpada merece e limita que a parte ofendida, a vítima, faça uma retribuição além da conta. Tem que ser na medida certa, o equivalente exato e não mais do que isso, olho por olho. Essa lei justa, ela tem um efeito duplo, ela determina a justiça correta e impede a vingança exagerada. Ninguém podia tomar a lei nas próprias mãos para atos de vingança e fazer além do que a lei permite. Todos tinham que se manter dentro desse parâmetro. Aconteceu que, entre o povo de Israel, desde os dias de Jesus e antes, essa regra foi traduzida para penalidades em dinheiro, que é muito mais comum para nós na nossa sociedade. Então, por exemplo, o olho por olho foi traduzido por a perda de um olho tem o equivalente em pagamento que você tem que me fazer. Então, sei lá, eu feri alguém, vamos trazer para os nossos dias, no trânsito, né? Como é que eu feri alguém e eu vou ter que ser ferido igual? Não, existe uma regulamentação em dinheiro, então eu pago, eu indenizo, a gente chama de indenização, né? A altura do que a pessoa sofreu. Uma vez eu estava conversando com um cara, um amigo, e ele me contou que uma senhora com uma filha estava passando na rua e o cachorro dele mordeu, avançou e mordeu a perna da senhora, machucou, ela teve que ir para o hospital. E o olho por olho, né? Não vai dizer então eu tenho que tomar uma mordida também, né? Não, existe um pagamento que eu tenho que fazer indenizando a mordida que essa senhora levou, com exceção do homicídio. E o homicídio em Israel não tinha essa indenização em dinheiro, aí era homicídio por homicídio mesmo, né? O que acontece que nós estamos observando aqui no capítulo 5 de Mateus? Lembre-se que Jesus está dentro de um assunto maior, e o assunto de Jesus é: a justiça de vocês, meus discípulos, não pode ser igual à justiça dos hipócritas, tem que ser muito superior. A justiça dos hipócritas e os religiosos fizeram o quê? Eles pegaram esse princípio judicial da esfera civil e trouxeram para os relacionamentos pessoais. E eles deturparam tudo e começaram a praticar a vingança pessoal que a própria lei, que eles diziam seguir, proibia. Então, a lei que diz olho por olho, dente por dente, ela também diz em Levítico 19, por exemplo, o seguinte: olha, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. A lei do amor não é só de João, né? A lei do amor ao próximo já está no Antigo Testamento. Na esfera civil, na esfera judicial, havia o padrão da lei do olho por olho, mas na esfera pessoal, a lei que precisa ser aplicada é essa lei do amor ao próximo. O que é que os religiosos fariseus fizeram? Pegaram a lei para fazer exatamente aquilo que a lei abolia. E mais uma vez nós temos um exemplo do quê? De religiosos deturpando as escrituras em benefício pessoal. Religiosos colocando a si mesmos acima de Deus e acima da lei. A situação para os hipócritas virou a seguinte: olha, até que ponto eu posso ir com a minha vingança pessoal? Eles confundiram tudo. Então, quando batia na cabeça do fariseu lá a ideia assim, isso não é justo, a primeira coisa que ele pensava: até onde eu posso ir na minha vingança? O que eu posso cobrar? O que eu posso aproveitar? Que direitos eu posso exigir? E isso nunca trazia justiça, paz
amor, reconciliação. Só trazia rancor, vingança, maldade e ódio. Não havia espaço para graça, para misericórdia, para tolerância, para o perdão e para a reconciliação. Então foi um padrão de distorcer o princípio bíblico, de usar a lei em benefício próprio, usar a lei como cabresto para os outros. Isso não é justo, a lei diz tal coisa, você tem que me indenizar, você tem que me recompensar, eu esgano você porque isso é legal. Então, quando a gente diz, seguindo o nosso fluxo de raciocínio aqui, isso não é justo, então vimos duas maneiras e dois padrões de reação e retribuição. A retribuição do ego, a retribuição da lei, mas nós temos que chegar agora ao verdadeiro padrão que nós, crentes em Cristo Jesus, seguimos, que eu chamo de a retribuição do amor. Existe a retribuição do ego, a da lei, e existe a retribuição do amor. Jesus sabia que se todos se sentissem no direito de retaliar contra todo o mal, Jesus sabia que isso levaria a uma escalada de agressividade e de colapso nos relacionamentos. Então Jesus vai dar uma resposta direta, com autoridade, a esse argumento que eles usavam. Lembra-se, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus vem e diz para aqueles homens assim, olha, mas eu digo, não resistam ao perverso. Não é nem o seu ego, não é nem a lei, é isso aqui que eu estou ensinando para vocês agora. E que vocês não entenderam desde o princípio, mas agora eu estou resgatando em mim e através de mim. Não resistam ao perverso. Jesus está fazendo aqui um chamado à não resistência. Quem é o perverso aqui? A pessoa má, que pode ser o seu marido, que está fazendo algo que desaponta você. Quem é o perverso aqui? Não precisa ser o bandido que assalta a sua casa. Pode ser seu irmão, que é um linguajar de irmão, né? Um pé no saco, me perdoem essa expressão. Esse pode ser o perverso, a pessoa má, que faz o mal. Quem quer que seja. Então Jesus vem e refuta a ideia errada dos fariseus, que exigiam coisas para si, e exorta a gente, os seus seguidores, a responder às ofensas com graça e misericórdia. Jesus não contradisse o princípio da retribuição legal. Jesus não negou o padrão do olho por olho, dente por dente. Esse é um padrão justo e verdadeiro. Ele mesmo falou sobre o padrão do castigo de Deus, a realidade do juízo divino. Paulo mesmo vai falar sobre o Estado, o governo devidamente ordenado, que pratica a justiça retributiva. Isso está lá em Romanos. A aplicação da justiça é legítima ainda, mas o princípio da retribuição legal não se aplica à minha vida pessoal, aos meus relacionamentos interpessoais, aos nossos relacionamentos como seguidores de Jesus. O nosso padrão é o padrão do amor, não é o padrão do ego, nem o padrão da lei. O dever que eu tenho para com quem me prejudica não é a vingança justa, não é sentar com a pessoa, abrir o contrato e falar, você não está cumprindo isso. Se você continuar assim, estou fora. Não é esse o padrão de Jesus. Jesus vem e diz assim, não resistam ao perverso. O que significa isso? Aceite injustiça, expresse amor, esteja disposto a perdoar e caminhar a segunda milha. Se isso mexe com você, se isso levanta questionamentos a você, porque isso levanta muitos questionamentos. Por exemplo, aí quando o meu cônjuge é infiel, o que é que eu faço? E quando no trabalho eu estou sendo injustiçado a longo prazo, então quer dizer que eu não posso sair do emprego? O que é que eu faço? E uma série de outras questões, por exemplo, mais sérias, como de agressão pessoal, E quando eu estou sendo agredido fisicamente por alguém, eu sou obrigado a me manter naquele relacionamento? São perguntas difíceis. Jesus vai citar 4 pequenos exemplos desse princípio da não resistência, que nós vamos olhar com atenção no próximo domingo, no próximo sermão. Eu vou só mencioná-los aqui. Jesus ele vai dizer assim, olha, não resistam ao perverso. E aí ele vai dar o primeiro exemplo. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra.
Segundo exemplo, se alguém quiser processar e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Segundo exemplo. Terceiro exemplo, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Quarto exemplo, dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir a você algo emprestado. Esse é o último exemplo. E eu convido você a refletir e pensar nesses exemplos e juntos aprendemos sobre eles no próximo domingo, na próxima mensagem. Mas no momento eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida, diante daquilo que nós já entendemos nessa parte do ensino de Jesus. Pensa no seu dia a dia. E eu volto no início do nosso sermão. Às vezes em que você e eu falamos e pensamos, isso não é justo. Em qual categoria de retribuição você tem atuado? Você tem se posicionado na categoria de ser impulsionado pelo ego? Talvez você, na sua vida hoje, veja um padrão de relacionamento ou uma escalada de relacionamento em que há ataque mútuo. Talvez seu casamento esteja assim. Talvez a vida com seu irmão, sua irmã, familiares. Talvez no seu trabalho você tenha visto um relacionamento com alguém ficar mais e mais desgastado. E a coisa vai ficando no ponto que você não consegue nem conversar com a pessoa. Há hostilidade, há agressividade. Você tem resistido ao perverso? Lembra, esse impulso do ego é o impulso da autopreservação, da autoafirmação, é o impulso de quem não se importa com o outro, não se importa em agradar a Deus, pensa somente nas próprias vontades, ideias e no próprio conforto. Então leva à reação imediata de devolver na mesma moeda com juros, no lar, como citei, no trabalho, na escola, aonde isso termina. De repente, você, impulsionado pelo ego, tem ignorado outras pessoas, tem tratado mal pessoas que são diferentes, pessoas que você considera inferiores, esquisitas, estranhas, e o teu ego te leva a dizer assim, bom, isso não está de acordo com o que eu mereço, essa pessoa não está de acordo com aquilo que eu gosto, aquilo que tem a ver com o meu desempenho, com o meu potencial, então o meu ego me faz me distanciar dessas pessoas. Pense nisso. Talvez você esteja sendo impulsionado pelo teu ego. Talvez você esteja sendo impulsionado pela lei. Você é crente, você conhece um pouquinho de Bíblia. Muito cuidado aqui. A única diferença entre o ímpeto do ego e o ímpeto da lei é a roupagem religiosa. É quando você pega a religiosidade e usa para continuar defendendo o teu próprio ego. Se baseando na Bíblia para exigir dos outros. E muitas vezes, uma pessoa que nem é crente, eu vou dar um exemplo disso, uma pessoa que nem é crente, e a gente está cobrando essa pessoa, porque ela está contra a Bíblia. Nem a Bíblia ela conhece. E nós estamos lá, exigindo dos outros e nada de nós mesmos. Né? Por exemplo, se você corrige o seu filho, e essa correção é desmedida, exagerada, errada, inoportuna, e você diz assim, não, mas é bíblico. Quantas e quantas vezes eu já ouvi mãe dizer, eu dou uma chinelada no meu filho. Mas não é para dar chinelada no filho. Não tem nem chinelo na Bíblia. Não é? Eu sou duro com meu filho. Mas quem disse que tem que ser duro? Não, porque a Bíblia fala na Bíblia. Não fala. Não é bem assim. Outro exemplo, exigir posturas do cônjuge. Citando o versículo bíblico. Impulsionado pela lei, para satisfazer o ego. Não, mas você tem que se submeter ao marido. Eu já disse e repito, né? Sempre que um marido precisa dizer assim para a esposa, esposa, você tem que se submeter a mim, ele é um fracassado. Ele não está sabendo fazer o trabalho dele. Porque o trabalho dele é amar. A submissão da esposa é uma resposta dela ao amor que Deus vai produzir no coração dela, essa submissão. Então percebe que o marido, ele usando a lei, e eu já vivenciei casos assim, ele vem e diz, não, mas você tem que ser submissa, minha mulher não é submissa, pastor, o que é que eu faço? Eu digo, se vira. O contrário, meu marido tem que me amar, ele não tem que te amar, você não tem que exigir isso dele.
Não é seu papel. O seu papel é ajudá-lo biblicamente a mudar, se dispor a isso, se mantendo exemplo e oferecendo ajuda. Muitas vezes, um empregado, ele aciona o seu empregador, o seu patrão na justiça, de forma apressada, às vezes até gananciosa, ressentida, vingativa, usando a lei. Não, mas não é justo, eu posso. Calma. Talvez não seja esse o caso. Talvez valha a pena você caminhar um pouco mais. Quantas vezes a gente não troveja, né? Fica indignado com o motorista à nossa frente que não dirige corretamente. Ah lá, não deu certo, é imprestável, não sabe dirigir. Ele infringiu a lei, mas você também. Percebe? A lei não nos motiva a agir corretamente, porque a lei acaba sendo só uma desculpa para eu satisfazer o meu ego. De que maneira você tem reagido e respondido? O Senhor Jesus Cristo está nos chamando a isso aqui. Não resistam ao perverso. É o princípio da não resistência. A sermos impulsionados pelo amor. Tire o foco da lei. Tire o foco do ego. Coloque o foco no Senhor. Coloque o foco no outro. Foi isso que Jesus fez. Jesus resistiu aos pecadores? Sim ou não? Não resistiu. Quando ele foi reprovado, o que ele fez? Ele não se defendeu. Quando Jesus foi acusado, ele continuou na dele. Quando foi punido, cuspido, xingado, ele não defendeu a sua reputação. Ele se entregou para nos salvar. E ele então tem autoridade para nos ensinar isso, para que nós também pratiquemos. Se você é cristão, você segue aquele que tinha autoridade e poder para executar vingança, mas fez exatamente o contrário. O apóstolo Paulo nos diz aos Romanos que quando ainda éramos inimigos de Deus, quando não tínhamos méritos e de fato não temos e nunca teremos, Jesus vem e dá a vida dele para nos reconciliar com o Pai, nos transformar, nos trazer da condição de inimigos para a condição de amigos. Diante desse princípio, então, da não resistência, diante dessa confusão que fazemos quando algo não é justo acontece, esse desequilíbrio entre o nosso esforço e o que merecemos, e a gente diz não é justo, e vem Jesus e nos chama a não resistirmos ao perverso. Eu queria terminar convidando você a dois posicionamentos nessa noite, que talvez você nunca tenha tomado na sua vida. Dois posicionamentos, duas tomadas de posição. Primeiro posicionamento. A maioria das igrejas que você for hoje, o posicionamento vai ser assim, olha, toma a posição de ser bom hoje, né? Toma a posição de ser positivo. As igrejas vão dizer hoje assim para você, olha, toma a posição de que você vai dar certo, vai exigir, vai para cima e vai fazer acontecer. Esse é o posicionamento que o diabo está oferecendo para as pessoas nas igrejas. O posicionamento que eu estou convidando você a fazer é esse aqui, olha, tome essa posição. Primeiro, eu sou indigno. Isso vai te ajudar a parar de bater de frente com os outros. Tome essa posição, porque essa é a única posição que você pode tomar. Você e eu somos indignos. Quando eu penso em mim, eu vejo que eu mereço muito menos de bom que eu tenho e muito mais do mal que eu recebo. Entende? E você também. Eu não sou digno de tantas coisas boas que Deus coloca na minha vida. Eu não sou digno. Na verdade, eu sou merecedor de muito mais maldade, coisas ruins e punição do que de fato eu recebo. Então, essa ideia de esforço e merecimento, eu sou isso, então eu mereço isso, eu fiz assim, então eu mereço assado, essa ideia que leva a gente a dizer, isso não é justo,
essa ideia é totalmente equivocada. E quando eu assumo essa posição, eu não sou digno. Eu sou miserável, eu sou um pecador. Eu paro de brigar com os outros. Eu paro de bater de frente. Porque eu não fico mais pensando o quanto eu sou bom e o quanto eu mereço. Eu não preciso mais pagar com juros e fazer exigências. Eu queria que você tomasse essa posição aí no teu coração diante de Deus. Isso é uma revolução na vida de qualquer pessoa. Eu não sou digno. O segundo posicionamento que eu convido você a fazer é, além de eu sou indigno, o segundo é eu sou periférico. Eu sou periférico. Só Deus é central. Periférico é tudo aquilo que está em volta, está na periferia. E eu estou aí, eu não estou no centro. Isso é muito simples, mas difícil de entender. Porque quando eu penso assim, eu me esforcei, eu mereço, e o que aconteceu não é justo, eu estou me colocando no centro. E não Deus. Eu preciso tomar essa posição. O sol do universo onde eu existo não sou eu, é Deus. O cerne da existência é honrar a Deus e não a mim mesmo. E quando eu vivo para honrar minha própria honra, quando eu vivo para dignificar a minha própria dignidade, quando eu existo para ver realizados as minhas exigências, os meus sonhos, eu sou movido por esforço e merecimento. Então eu vou resistir ao perverso. Eu vou fazer o contrário do que Jesus falou, porque eu estou no centro. E aí eu resisto. Agora, se o eixo central da minha vida, se o centro do universo é o Senhor e não eu, então eu paro de resistir, eu abro mão dessa noção pecaminosa de esforço e mérito e começo a amar, porque isso agrada a Deus, e isso é o que Ele mesmo é, e é isso que importa. Eu quero trazer na próxima mensagem, então, esses 4 pequenos exemplos que Jesus nos deu da não resistência, mas nesse momento, gaste um tempo, você e Deus aí no seu lugar agora, tomando esses 2 posicionamentos. Deus, eu sou indigno. Deus, eu sou periférico. Deus, eu não mereço o que eu tenho de bom. E o que acontece de ruim na minha vida é o mínimo do que realmente mereceria que acontecesse. Eu sou indigno. Deus, eu sou periférico. As pessoas não têm que girar ao meu redor, as pessoas não têm que fazer o que eu quero, as pessoas não têm que agir do jeito que eu penso que mereço. O Senhor é central. E quantas vezes o Senhor, mesmo no centro, não faz exigências? Quem sou eu para fazer exigências? Eu sou periférico e o Senhor está no centro. Tome essas 2 posições diante de Deus em oração agora. Vamos falar com Ele. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por sermos teu povo, tua igreja aqui reunido neste lugar, dando graças ao teu santo nome, bendizendo o teu grande amor e a tua misericórdia, e entendendo o que o Senhor espera de nós, esse padrão de justiça que vai muito além da lei, muito além do ego, o padrão do amor. Ó Deus, que possamos não resistir àqueles que fazem o mal nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos lares, nas salas de aula, nas nossas vizinhanças, nos nossos empregos, trabalhos. Senhor, dá-nos essa sabedoria, esse discernimento, para não reivindicar o nosso ego em primeiro lugar, mas se possamos nos posicionar como indignos, nos posicionar como periféricos, à margem, entendendo que o Senhor está no centro. É para o Senhor que nós vivemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.